Boa noite. O terror provocado pelos trovões, a tranquilidade gerada pelo ruído de uma chuva fina, o canto de um pássaro, são frutos de efeitos que atraem e exercem forte influência sobre o ser humano. Esses sons são utilizados em uma técnica terapêutica especial, que auxilia nos diversos tratamentos físicos e psíquicos, a musicoterapia. É sobre isso que vamos falar hoje no Mídia, com a gente os musicoterapeutas Alexandre Araújo e Djaldeia Fernandes. Boa noite, Djaldeia. Boa noite. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Franceli. Boa noite, os telespectadores aí da TV Faesa. Alexandre, você poderia definir para a gente o que é a musicoterapia? Eu vou tentar pelos padrões de definição clássica, né? Assim, lembrando os nossos tempos de formação, que é o tipo de trabalho que define a relação som-ser humano, o que vem a ser isso. Isso aí é coisa absolutamente complexa, né? Sons que você ouviu, sons que você produziu, sons que foram gerados com você na tua gravidez. E às vezes som até da tua inconsciência, né? Sons que estão lá na tua memória. Quer dizer, a utilização dessa relação dos sons conosco, dos sons com o ser humano. E Djaldeia, quer complementar? Não, tá. Estou Djaldeia, satisfeito. além da reabilitação, a musicoterapia trabalha com a prevenção, né? Como que é feito esse trabalho? É porque nós sabemos que o ser humano ele precisa estar bem com ele mesmo para poder enfrentar as situações, né, que nos advêm, situações de dificuldade, situações em que ele precisa dar soluções, né? Então, quando você utiliza a musicoterapia, quer dizer, a música sem uma preocupação performática, a música com uma preocupação terapêutica, você ajuda esse indivíduo a ter um outro canal para se expressar, para poder expressar essas tensões, essas dificuldades, essas dúvidas, né? E aí você o ajuda utilizando essa técnica, né? E aí nós estamos com ele nesse momento. E como que é essa reabilitação? A pessoa melhora, a pessoa alivia? Como que é essa reabilitação? Olha, nós costumamos fazer uma prática nossa, não é uma prática específica da musicoterapia, outras técnicas também se utilizam dessa prática, que é uma anamnese. Nós fazemos uma anamnese quando o indivíduo chega para nós. E observe que eu estou chamando indivíduo, não estou falando paciente, né? Porque somos nós, né? Com as nossas questões todas a serem resolvidas. Quando ele chega para nós fazemos um levantamento de toda a vida sonora desse indivíduo, onde ele nasceu. Se ele é nordestino, a gente tem uma ideia de que tipo de música ele ouviu, né? O que a mãe cantava quando estava lá lavando roupa e ele estava dentro da barriga. Se ele é carioca como eu, né? Apesar de não ficar nem óbvio o meu sotaque. Ou se ele é do sul. Então você faz todo um levantamento dessa vida musical pregressa desse indivíduo e da atual. E isso faz com que você você o caracterize musicalmente. E quando você está de posse dessas informações, você já tem uma ideia de que caminho você vai se utilizar para acessar esse indivíduo, né? Você vai utilizar o que a gente chama de ISO, você vai tentar entrar numa frequência igual a daquele indivíduo para poder se comunicar com ele e trazê-lo para uma relação. Porque se você não conseguir uma relação, você não consegue nada, né? É verdade. Alexandre, além a musicoterapia, ela é muito utilizada na recuperação de pessoas com síndrome de Down e autismo, né? Inclusive, você é especialista nesse tipo de tratamento. Como que é feito esse trabalho? Eu agradeço pelo especialista, não chego a tanto. Eu já trabalho com isso há algum tempo. Eu acho que há que se diferenciar, por exemplo, a questão da síndrome de Down não é exatamente recuperação, porque, na verdade, é um problema de desenvolvimento. Então, é um aperfeiçoamento de aspectos musculares, já que a questão da socialização não é muito complicada, então eu acho que é um trabalho infinitamente mais fácil. Está muito próximo da questão da condição da educação musical especial, né? É muito tênue e a diferença é muito pequena. Quanto à questão do autismo, aí já é um pouco mais complicado, né? Que é justamente a ausência da comunicação, a ausência do contato, e isso é francamente bem mais trabalhoso, né? Você criar esse cabedal de informações para você se aproximar, para você obter lá, sabe, um período longuíssimo, uma perspectiva de um contato mínimo. Eu acredito que seja um trabalho até mais frustrante, assim, mais desgastante. Por outro lado, observando as reações
dos familiares, numa boa parte dos casos, você se impressiona com a expectativa como é que ela cresce, principalmente em relação à família. Mas realmente é um trabalho completamente minucioso, né, que você tem que detalhar cada etapa de vivência. Normalmente você trabalha com a família inicialmente, né, essa anamnese que Geldeia estava falando anteriormente, tem que ser feita com a família, porque além de trabalhar com crianças autistas ou com processos autísticos, elas vêm para mim muito pequenas. O que é bastante preferível, diga-se de passagem. Né? Você trabalhar com um adolescente autista é alguma difícil, coisa, né? Na verdade, mais para criar um espaço de sociabilidade para a criança que não tem absolutamente nada a fazer. Então, já feito com essas crianças bem mais novas, você já cria um pouco mais de possibilidades. Eu trabalho dentro de instituição, né? Aqui em Vitória trabalho na PAI, de Bento Ferreira. Trabalho com um grupo até misto de profissionais que atuam no mesmo momento, trabalho com terapeuta ocupacional, psicólogo, e formando um grupo de crianças autistas, né? Que a gente fala, é justamente isso que a gente espera desde o início. Possibilidade de contato, possibilidade de comunicação, possibilidade de relação. E que tipo de instrumentos você utiliza com essas crianças? Eu acho que o principal sou eu mesmo. Né? Música, eu como instrumento, não, assim. Sons. Eu costumo falar eu como instrumento e o outro, ou os outros como instrumentos, né? As outras pessoas nas suas possibilidades sonoras. E aí eu gosto de trazer esse conceito de movimento, compreender movimento como som, apesar de não necessariamente você ouvi-lo, né? Por exemplo, esse movimento de mão aqui que eu faço muitas vezes para me expressar com facilidade, às vezes traduz isso. Os movimentos são muitas vezes complementares à dificuldade de comunicação que a gente possa vir a ter. Né? Eu, quando vou gaguejar, de repente eu trago minha mão e trago a minha ideia junto. Então, quando a gente fala dança, talvez esteja essa abordagem um pouco mais direta, ele já faz parte dessa estrutura. Então, música e movimento, e som e dança, eles fazem parte do mesmo bojo. Agora, instrumentos, tudo que tem disponível, né? Eu, graças a Deus, tenho um set super variado, tenho alguns teclados, vários instrumentos de sopro, piano, N tipos de percussão regional, e objetos que a gente utiliza como produtores de som. Às vezes é uma vassoura, às vezes é uma pá, Mas tem que a gente descobre ali, que a gente observa na criança que arrastar uma cadeira é o som que ela precisa naquele momento. Então a gente procura arrastar N cadeiras de diversas formas para ver se isso é uma expansão. Se isso pode ser um canal, isso pode ser uma sinalização. Né? Então, assim, nada se pode deixar de levar em conta, voltando aí, na verdade estou falando muito mais, me relacionando mais diretamente ao autista ou à síndrome, os comportamentos autistas, né? Tem essa diversidade. Geldeia, como que a pessoa pode ter acesso a esse tipo de tratamento? Instituições, particular? Bom, o Alexandre mesmo já falou onde ele trabalha, né? Eu trabalho com musicoterapia no CREFES, no Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo, que fica lá na Praia da Costa, com deficiência física, reabilitação física. E trabalhamos ambos, tanto ele quanto eu, em clínicas também, né? Porque o SUS, no caso aqui do Estado, ele provê musicoterapia apenas para doentes mentais, né? Pessoas com dificuldades psiquiátricas, no adulto, né, Alexandre? Se não me engano. Né? Tem uma pessoa... Agora a gente tem os sistemas de CAPs, Centro de Atenção Psicossocial, que está em alguns municípios. Tem alguns municípios. O daqui Vitória, ainda não está, o de Vila Velha. Já tem musicoterapia também, né? Aqui temos o infantil no Hospital das Clínicas, para crianças. E em clínicas particulares também, né? Que aí os pais, a família ou mesmo o próprio indivíduo nos procura e aí passa por todo um processo de anamnese, né? Como a gente já falou anteriormente. Escolas especiais também, né? Como LBV, essas escolas assim. Não sei. Não tem ainda? Não. Quando acontece de alguma criança, às vezes são encaminhadas para nós, crianças com dificuldades especiais, com algum problema de relação, de aprendizado mesmo. Então, nós normalmente somos procurados pela orientação da escola
né? Aí fazem um contato conosco, aí nos encaminham os pais e aí essas crianças são atendidas em clínica, não em instituições assim do SUS, não. Alexandre, a partir de que idade a pessoa pode começar a fazer um tratamento como esse? Eu, por exemplo, trabalho com crianças a partir dos 3 meses de idade, quando é o momento de entrada na instituição. Aí, no caso da APAE, né? E isso acontece, por exemplo, em consultórios também, isso é perfeitamente possível. E qualquer um pode procurar um tratamento como esse? Não necessariamente que tenha uma deficiência, mas algum não, problema? Não necessariamente alguém que tem uma deficiência, algum problema mais sério, assim, alguma patologia. Às vezes, aliás, estamos em períodos de vida francamente estressantes, né? Então, muita gente procura justamente para isso, para criar um espaço de alívio, né? Muitas vezes você, no teu convívio, no teu cotidiano, você não encontra um espaço desejado para você até expandir aquele teu pensamento ou aquilo que você está guardado e não vislumbra local para colocar, né? Eu acho que principalmente o canto. O canto realmente é o santo remédio da história. É um santo remédio. Eu sou instrumentista, assim, trabalho como músico, até canto, até vislumbrando aí aquela parte performática, né, que a gente estava falando anteriormente. Mas o canto, assim, pessoalmente, de mim para comigo mesmo, não sei se o termo está muito bem utilizado, eu acho que é realmente a grande sacada, né, a grande pedida. E Djaldé, você é especialista em tratamento com usuários de drogas, né, através da musicoterapia. Como que é feito esse trabalho? Quer dizer, eu não sou especialista no tratamento dependente com musicoterapia. É um curso, inclusive, que eu fiz na FAESA, entendeu? A minha formação de musicoterapia é anterior. Quer dizer, o que acontece? O indivíduo, quando ele está dependente, quando ele está usando uma substância psicoativa, ele passa a fazer uma relação apenas com aquela substância, né? Então, é ele e aquilo. E chega num determinado momento que ele e aquilo, entenda-se a substância psicoativa, são uma coisa só. Então, é por isso que os familiares de dependentes químicos, eles reclamam muito, a gente não consegue mais falar com ele, a gente não consegue acessar e tal, porque ele e aquela substância são uma coisa só. É mais ou menos essa relação, daí a dificuldade de tratamento com essa clientela, eles reproduzem mais ou menos aquela relação que nós tínhamos embrionária, sabe? Aquela ainda do ventre com a mãe. Então é aquele prazer, é uma substância que para ele dá prazer e ele precisa dela para ter essa sensação e quando ele não tem, ele vai atrás e ele só vê aquilo. Então o que a musicoterapia faz aí? Novamente, aquela questão básica que é sine qua non. Você tem que chegar no indivíduo, você tem que acessar o indivíduo, tem que formar um vínculo com ele, fazer uma relação com ele, para que ele possa vislumbrar alguma coisa além daquela substância, né? Você precisa seduzi-lo, né? E aí, como a música, o som, e a música, entenda-se, não a música estruturada apenas, né? Como o Alexandre falou, sons concretos e tal, toda a possibilidade sonora aqui nos serve. Quando ele percebe que você está utilizando coisas para chegar até ele, uma dessas coisas vai seduzi-lo. E aí, quando isso acontecer, você está atento àquele indivíduo, né? Como eu estou olhando agora para você, quando eu estou falando, você precisa estar muito inteiro nessa relação, que aí ele percebe, pô, tem mais alguém aqui. Não sou só eu e ela, né, a droga, tem mais alguém. E aí, você vai abrindo esse canal e vai tentando fazer com que ele permita que você se achegue, né? E aí você começa a sua relação, utilizando som, canto, dança, movimento, entendeu? Porque o dependente químico, né, ele está sempre muito atrás de uma coisa que o transporte para o transcendente, para aquilo que ele não encontra no dia a dia. Então ele precisa de outra coisa para desviar a atenção. Ele quer aquilo, né? Aquele prazer que ele está buscando, que é uma coisa que, quando ele amadurecer e tal, quando a maioria de nós amadurece, você descobre que esse estado pleno de satisfação nós não vamos encontrar nunca aqui, né, Alexandre? A gente vinha falando sobre isso. Mas o que a musicoterapia faz? Ela abre esse canal, ela busca esse canal como em qualquer outra prática terapêutica com qualquer grupo de indivíduos. E assim que nós conseguimos esse canal, aí você vai trabalhar com aquele indivíduo dentro daquela especificidade dele, entendeu? Quer dizer, nós abolimos aquele tipo de juízo de valor. Você tem que parar de usar isso. Não.
entendeu? Você entra na relação e aí... Tá ok. Nós vamos dar uma pausa para nossos intervalos, mas já voltamos. Mídia hoje conversa sobre musicoterapia com a gente, o musicoterapeuta Alexandre Araújo e a Djaldeia Fernandes. Alexandre, como que é o tratamento desde quando o paciente chega à clínica até a recuperação? Como que é esse tratamento? Como que é o processo? Processo razoavelmente longo, né? Bom, a chegada, normalmente, as pessoas vêm por encaminhamento. Temos que diferenciar, por exemplo, instituição. No caso, o meu trabalho também, de Djaldeia, eu trabalho em instituições distintas. Eu trabalho, não falei nisso, mas eu trabalho no CAPS. Pacientes psiquiátricos, adultos, são encaminhados através da rede pública, da Prefeitura Municipal, passam pelo posto de saúde e são encaminhados para a instituição. Depois disso, elas chegam ao acolhimento. Do acolhimento, elas partem para avaliação individual, no caso de outros terapeutas, no meu caso. Na PAI, de forma semelhante, né? Mas aí passa por um processo um pouco mais prolongado, que é a triagem. Depois que chegam a gente, vão passar pela anamnese, a gente marca a entrevista com o familiar, no caso, principalmente no meu caso, que trabalho com crianças e crianças muito pequenas. Uma ou duas entrevistas e daí a gente começa o processo. O processo pode ser um atendimento individual, um tratamento em grupo, um tratamento com um familiar. Eu trabalho também familiares, não trabalho uma criança com familiar, mas familiares com crianças, principalmente para elas terem um pouco da percepção da realidade alheia, né? Não ficar muito no meu problema, na minha dificuldade. Após isso, dependendo do processo, da relação, daquilo que a gente vai objetivar, os objetivos também são diferentes, obviamente, né? Isso aí realmente é a cada caso, em cada circunstância. Isso pode levar, o trabalho mínimo que eu posso estar fazendo é de, sei lá, 6 meses. Tratamento aí para uma criança que dificuldade de relação dentro de um grupo, ou até algumas crianças eu trabalho já 7 anos. Por exemplo. Depende de cada pessoa, então. Mas aí são crianças que realmente têm um comprometimento absurdo, né? Djaldeia, você também trabalha junto ao Estado com um grupo de deficientes físicos que jogam basquete. Isso. Como que é esse trabalho com a musicoterapia? Bom, lá eu trabalho com o nosso time de basquete, né? Basicamente as relações, né? Porque eu vou dar um exemplo assim, bastante concreto, pode parecer simples, mas vai ajudar a clarificar as coisas. Um indivíduo que sofreu um acidente, era um indivíduo andante, como nós, né? E sofreu um trauma, a gente chama de TRM, né? Um trauma raquimedular, ficou lesado, um trauma alto, quer dizer, era um indivíduo que andava e aí de repente ele se vê numa cadeira, quer dizer, se era um indivíduo, por exemplo, um rapaz. Normalmente, como a nossa sociedade é ocidental, normalmente a namorada é mais baixa, então ele está acostumado a olhar para a namorada assim, né? Se é alguém casado, os filhos são mais baixos e tal, então de repente ele passa a olhar todo mundo assim para cima. Isso dá um baque muito grande na autoestima desse indivíduo, tá? Quando eu falo de indivíduo, é um indivíduo no geral, né? Tanto homem quanto mulher. Então, quando ele fica com essa estima lá embaixo, a imagem dele também vai junto, né? Então a gente ouve aquelas frases assim, quando eu era homem, né? Quando eu valia alguma coisa, né? Então esse indivíduo ele está em tratamento, né?
Nós costumamos dizer que o trabalho com o esporte, no nosso caso lá é o basquetebol em cadeira de rodas, já é o top de linha. É o nosso top de linha na reabilitação física, porque aí o indivíduo já passou por aquele momento em que ele se vê como um coitado. O primeiro momento não é nem esse, o primeiro momento é de ódio total. Né? Por que isso aconteceu comigo? Né? O segundo é de sou um coitado de mim e tal, por que Deus me permitiu isso? Depois ele percebe que tem alguma coisa além da deficiência, né? E aí ele quer começar a tirar a cabeça daquele atoleiro. E aí quando ele percebe que não, eu quero continuar vivendo e tal, e aí você apresenta uma outra possibilidade dele se expressar, que aí, no caso, é o basquete, aí ele é colocado num time, num grupo, que tem outras pessoas com outros problemas físicos. Então, no nosso time de basquete, por exemplo, que é o único aqui no estado, nós temos pólios, indivíduos que tiveram poliomielite, nós temos traumas raquimedulares, que são os lesados, esse pessoal que sofre acidente de trânsito e tal, PAF também, projétil de arma de fogo. Na cadeira também, nós temos amputados, nós temos pessoas com doenças progressivas, né? Então ele é colocado num grupo onde tem um monte de gente que também está andando e está jogando na cadeira de roda, mas são problemas diferentes, são oriundos de famílias diferentes, vieram de situações diferentes. Então quando você junta tudo isso, imagine, né? Pô, por que ele pode? Tá vendo? Ele tá batendo na minha cadeira, eu tô caindo e tal, não sei o quê. Então o choque, né, é grande, até porque alguns ainda se acham assim, por que ele pode mais e eu posso menos? A gente trabalha com pontuação, né, que é uma pontuação internacional. Então eu entro aí, o meu trabalho é de coesão, quer dizer, de buscar essa coesão terapêutica, né, utilizando a musicoterapia, né, quer dizer, basicamente trabalhando as relações, né, porque quando você, por exemplo, nós temos pivôs, funciona igualzinho no basquete de andante. Normalmente os pivôs são os patolões, né? Aqueles caras altos e tal, fortes, que andam nas cadeiras altas também. E a gente tem o outro que tem uma lesão alta, que até por conta de não controlar o tronco, ele joga numa cadeira funda. Então a pontuação dele é bem baixa, ele é lento. Então às vezes aquele lá que tem velocidade, que tem controle de tronco e tem os dois braços ágeis e tal, fala, pô, você tá lento, o que tá atrapalhando? Olha aí, você perdeu essa cesta. Isso dá choque. É aí que a terapia entra. Alexandre, além do conhecimento musical que o musicoterapeuta deve ter, o que mais ele deve ter? Acho que fundamentalmente sensibilidade. Sensibilidade, né? É sensibilidade para o ser humano, né? Agora, pensando por um outro aspecto, a nível de preparação, né, acadêmica, graças a Deus a gente tem muitas matérias distintas de outras ordens, principalmente relacionadas à psicologia, muito estudo anatômico, né, de movimento, doenças relacionadas a isso. E alguma coisa que eu sinto falta em todos os cursos, de todas as áreas, que são aspectos de sensibilização. Né? Estruturas que viabilizem mais o relacionamento humano, de compreensão dessa complexidade, dessa diferença que existe em todos. Porque é claro que isso é hiper importante para a gente. Mas aqui não querendo polemizar, mas eu acho que poderia ter isso em cursos que lidam diretamente com o ser humano, né? Um odonto, um médico, até mesmo assim, um psicólogo. Às vezes eu sinto um pouco dessa falta desse tipo de contato, porque tem uma visão fabulosa, né, da patologia, até mesmo da pessoa, uma compreensão, mas às vezes esquece, desvincula muito, não se coloca muito no lugar daquela pessoa que está com aquele tipo de sofrimento. Às vezes é difícil também eu entender o que sofrimento é aquele, mas eu tento me espelhar, eu tento vislumbrar dentro de mim o que é aquilo, o que eu posso estar mudando nisso, ou favorecendo, talvez que mudando é um pouco demais, né? Uma coisa um pouco mais divina, essas alterações vêm de outra ordem. Mas o que eu estou podendo auxiliar, o que eu posso facilitar com o meu conhecimento, com a minha sensibilidade. Jodé, que tipo de sons, que tipo de música, instrumentos são utilizados na musicoterapia? Como o Alexandre falou, nós utilizamos todos. Quando as pessoas perguntam assim, instrumentos, normalmente perguntam, é um piano, é um violão e tal. Tudo isso, né? Se você tem um set assim, bastante, né,
bastante objetos, com bastante instrumentos, você tem todos esses estruturados que você compra em loja e tal, e aqueles que nós fazemos mesmo, né? Tampa de garrafa, latinha, cadeira arrastando, né? E voltando a falar no que o Alexandre mencionou, né? A questão de utilizar o nosso corpo como fonte sonora. Nosso corpo é uma fonte sonora fantástica. Nós fazemos sons extremamente incríveis, só que a maioria de nós não para ouvir, né? A maioria de nós não para se ouvir, né? Esse é o problema nosso. E como que é utilizado esse tratamento nos deficientes auditivos? Bom, aí se requer um ambiente mais cuidadoso, né? Assim. Mais específico, quer dizer, tábuas de madeira no chão, né? Porque nós sabemos, quer dizer, as pessoas até sabem, mas normalmente não se fala nisso. Nós não ouvimos apenas por esta via aqui, né? Nós ouvimos por via óssea também, né? Então você sente a vibração, o som é vibração. Né? Então, principalmente pelas extremidades. Né? Exatamente, né? Pontas de dedos, pés e tal, essa coisa. Então, um chão de madeira corrida, né? A gente trabalha descalço. Colchão de ar. Né? Colchão de ar é porque você vai construir um espaço que vai funcionar num local oco. Então, toda a frequência ela é amplificada fisicamente. Né? Isso, na verdade, seria bastante importante que nós pudéssemos trabalhar toda a nossa gama de pacientes com essa realidade, mas é um pouco difícil. É um pouco difícil. Mas, obrigatoriamente, uma instituição que trabalha com deficiente auditivo, que se pretende de trabalhar com musicoterapia, ela tem que fazer esse investimento. É verdade. Então, a estrutura, né? Tem. E Alexandre, o ritmo musical influencia muito o nosso organismo, no sono, nos batimentos cardíacos. Por que isso? Bom, eu acho que a nossa existência se pressupõe em cima disso mesmo. Não, por que isso eu não saberia responder. Né? Eu acho que isso é um mistério. Como que é possível? Isso é um mistério da criação. Por que nós somos geridos... A nossa própria estrutura de pensamento, ela pressupõe uma rítmica. Né? A nossa existência fisiológica, a nossa digestão, a nossa circulação, a nossa respiração... Bater de olhos, né? Tudo. As próprias sinapses, né? A própria compreensão de um estímulo, ela pressupõe uma entrada, uma saída, uma compreensão, uma apreensão e uma resposta. Então dá para pensar que a comunicação e que a percepção do mundo, ela é ritmada. Agora, uma rítmica bastante mais flexibilizada do que a rítmica esteticamente concebida da música que a gente entende, né? Edneia, esse tratamento também pode ser utilizado nas pessoas com dores crônicas. Como que é feito esse tratamento? Bom, as pessoas com dores crônicas somos a maioria de nós, né? Com aquelas nossas dores, assim, por maus hábitos para sentar, para deitar, para levantar, pegar peso, né? Hábitos de trabalho também, né? Por exemplo, no CREFES, nós temos uma unidade específica que trabalha com essas pessoas. E a nossa clientela lá é muito oriunda do interior. Então, muitos lavradores, muitas pessoas, especialmente mulheres, que com 5 anos estavam carregando saca de feijão, você imagina, nas costas, de café, né, pé no chão, pegando aquelas panelas pesadas para levar para a roça, com comida. Então, isso tudo fica gravado no nosso corpo, né? Então, o que nós fazemos lá no CREFES? Nós trabalhamos também uma unidade multidisciplinar, quer dizer, transdisciplinar. Nós temos também fisioterapia, temos a nutrição, temos a professora de natação terapêutica e a musicoterapia com esse tipo de clientela, né, de dores crônicas. Nós reensinamos para essas pessoas como respirar, como levantar, como sentar, como pegar objetos pesados, como se mexer. Sabe, a maioria de nós, quando cresce de algumas coisas fundamentais, né? Por exemplo, bebê, já viu o bebê acordando? Que coisa linda? Né, e tal, espreguiça, joga o pé para lá, a mão e tal, não sei o quê. Nós não fazemos isso. O relógio tocou, tchum, você está de pé porque você tem que estar correndo no seu trabalho, no seu, né? Então, o que acontece? Você passa não sei quantas horas assim e de repente está assim. Né? Então, nós reensinamos essas pessoas, essa nossa clientela, a fazer isso de forma natural, né? Como nós sabíamos fazer quando éramos bebês. Desaprendemos ao crescer. Bom, infelizmente nosso tempo é muito curto. Eu agradeço a presença de vocês aqui no nosso programa. O programa Mídia fica por aqui e até a próxima semana.
Música